Vamos começando então, pessoal. Então, as mulheres semestres, nós estamos desafiando, Então vamos lá, gente. Então, informática de noivo, né? Vamos dar mais uma repassada na informática. E aí vamos para depois. A gente vai fazendo o mesmo esquema daí, tá? Vamos vendo os exercícios e vamos discutindo. Vocês conseguiram fazer alguma coisa desses exercícios aí? Não? Eu não De fiz. informática? Para mim, está correria, está sendo correria para mim. Tá. Eu não fiz todos os dias. Então, assim, ó, é a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio, né? Aqui eles repassam bastante questões aqui com relação ao dia a dia da informática ali, que você vai usar no dia a dia, os atalhos, as teclas, as coisas que você precisa saber para poder executar as funções do dia a dia mesmo, tá? Eles colocam uma pegadinha específica também, alguma coisa assim, cálculo de Excel e essas coisas. Então vamos começar aqui pelas primeiras aqui. Então eu peguei nós vimos aqui alguns simulados ali de algumas provas mais atuais, tá? Tem que pegar de 2019 para cá, 2020 para cá. Então vamos lá, Carlos abre o Explorer de seu Windows 10 com o intuito de criar um atalho de um arquivo de texto seu para a área de trabalho. Sua ação correta será arrastar o documento com o botão esquerdo do mouse para uma área vazia da área de trabalho, enquanto pressiona simultaneamente as teclas Ctrl Alt, Ctrl Shift, Shift ou Shift Alt. O que vocês acham? Qual que é a tecla para você pegar um arquivo e colocar um atalho na área de trabalho? É A. Ctrl? O que vocês acham, meninas? Você está mais pertinho. Você está longe, né? Gosto de me enxergar melhor também. Eu gosto de enxergar melhor longe. É? Então tá bom. O que vocês acham então ali? Imprimiu algo errado? O que você acha, Zé? Será que não sei, eu vou dar um palpite, né? Né? Ctrl Shift. Não, só o Shift daí. Só o Shift. É só o Shift. Sempre que você clica no Shift, você arrasta um ícone para a área de trabalho, um programa, enfim, um arquivo, né? Você cria, ele vai sempre adicionar o maisinho do lado de lá, cópia, daí ele vai dar essa observação sempre ali, daí quando você faz isso. Vamos para a próxima. Então é a D. Tá bem. É a D, Shift. D de dado. O OpenOffice.org é um conjunto de produtividade Office completo, contendo programas como processador de texto, planilha eletrônica, programa de apresentação, entre outros. O Writer é um processador de texto E1, é a alternativa A, uma ferramenta para criar página da web, uma planilha de cálculos e gráficos, um aplicativo de edição de imagem vetorial, uma ferramenta para desenhar e inserir fórmulas gráficas nos documentos. O que vocês acham que é? Esse Writer. O Writer ele é como se fosse um Word, só que no OpenOffice, né? E é da banca, né, que a gente vai fazer aqui. Essa é da Banca de São José. Isso foi um concurso em 2019 pela Prefeitura de Quadra, São Paulo. Mas você deu concurso de você? Oi? Você quer do concurso de São José? É da banca. É da banca do concurso de São José. É uma questão que pode ser que caia.
uma referência. O que vocês acham aí? Orbits, gente, vamos lá, vamos acordar. Vocês estavam de plantão essa noite? Amanhã é aula do quê? Não é conhecimentos gerais. Lá no Cajuru. Vou trabalhar em cima desse material aí que o Djalma deu para vocês. Tá? Lembrando que assim, eu vou Onde trabalhar. você mandou esse material? Esse aí está lá no grupo de informática. Daquela vez, domingo passado. Não, dessa semana de novo. Esse é um material novo. Esse material do domingo foi do domingo passado que eu assisti a aula. Eu acho que eu não vi esse. Vou procurar aqui. Tranquilo. Esse aí eu já dei uma facilitada, coloquei o gabarito já ali junto ali, sabe? Daí ficou mais fácil assim. Ixi, eu devia ter imprimido. Bom, eu vou dar meu chute. Chuta, vamos lá, vamos chutar, gente. Para mim, ferramentas para criar páginas. Muito bem, acertou. Ele é uma ferramenta também para criar páginas. Além de um editor de texto, ele também ajuda a criar páginas da web. Vamos lá. Para que possam funcionar os microcomputadores, eles possuem uma EPROM, na qual é gravado um programa em microcódigo denominado firmware, que é executado assim que uma máquina é ligada. Esse programa é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional. Ele é conhecido por swap, post, BIOS, setup ou CMOS. QR, o que é? Oi? QR, o que é? Firmware é o nome desse arquivo de microcódigo aí que está bem pronto. Pode, fica à vontade. Sério? Essa aqui é do preparatório para concurso. Fábio, tem mais alguma que é da banca de São José ou só essa aqui? Tem algumas ali, a gente foi pegando meio aleatório ali, sabe? As que você deu da semana passada? Da semana passada também. Tem. Tem. Mas não se prendam a isso, porque tipo assim, eles pegam de várias bases de dados, assim. Porque na realidade eu estou fazendo assim, eu estou estudando o material que eles deram para a gente estudar. Eles deram o material. Qual? São José? São José deu material para deu estudar material no para curso? estudar. Deu. Eu estou estudando por ali. Tá. Mas é muito conteúdo, muito. Sim, sim. Não, o que você está dizendo que deu para estudar é a apostila, é isso que você está falando. Não, assim, a apostila vai ter um conteúdo de 1000 e poucas páginas. Sim, mas é a apostila, é isso que você está falando. O conteúdo que você está estudando é pela apostila. Isso, exatamente. Vamos lá então. O que vocês acham que é ali? Nessa aí? Letra E. Letra E. Isso aí, letra E. Tá certo. Ó, cálculozinho de Excel. Com base na planilha eletrônica abaixo do Excel, assinale a alternativa que apresenta o resultado da forma B2 maior que A1, divididos por C2 vezes B1 menos C1 mais A2. Viu, Fábio? Daí tem uma enfermeira que ela trabalhou com nós lá. Aí ela saiu do hospital para poder trabalhar diretamente lá no São José. Daí ela vai dar umas coordenadas para a gente, sabe? Mais ou menos as pinceladas que cai. Porque ela é técnica e enfermeira lá. Tá. Daí o que ela der eu posso falar. Beleza. E aí, o que vocês acham que essa é? Essa formulazinha aqui.
Palpites. Lembra que a gente tem que treinar o chute também, né? Se depara com uma coisa dessa aqui, a gente não lembra como que as funções aqui de cada itemzinho, aí a gente tem que Não dá para fazer essa função para a gente poder entender. partir pro chute. Vou jogar aqui no Excel para vocês verem, tá? Para atrair um pouco a memória. Lembrando que o igualzinho lá sempre vai ser soma. Né? Para você pensar na hora da. Você vai somar. Esse aqui, né? Não, o outro, igualzinho antes da frente. Primeiro, ó. Esse aqui? Não, o outro, esse não. Lá no primeiro antes, igual B. Igual aqui sempre vai ser soma, ó. Esse ali, ó. Sempre vai ser soma. No Excel. Igual? É a forma do soma. Que na hora, se cair, isso a gente tem que fazer nessa. Você tem que fazer Fazer um lá. cálculo, né? Fazer um cálculo. Só um instante, já vou aí. Mais ou menos uma O igualzinho sempre vai ser soma, que você vai fazer aquela fração aqui no meio. O problema é a gente precisa fazer o cálculo para que daí a gente tenha memória desse cálculo e a gente tem que fazer a solução. Igual semana passada eu fiz o cálculo aqui, ó. Eu fiz um cálculo assim, para a gente poder visualizar. Só que eu cheguei no número, a Lu chegou no outro e a Rose chegou no outro. E todos os três tinham dentro das situações. E daí tipo, a gente ficou, qual que é o cálculo certo? Né? Então, tipo, esse daqui a gente precisa fazer o cálculo. Porque fazer ali é mais fácil. e na hora não bateu, né? Não. Tem que saber colocar as fórmulas, né? Tem que saber colocar as fórmulas certinho. Eu não vou dar vista hoje. Ali não adianta que não chutou. E aí, gente, entenderam ali então? Eu chutou no cadeira. E a B, 17 mesmo. A dificuldade das meninas é assim, elas montarem A fórmula. essa fórmula sem ser no Excel. Na prova a gente não vai ter. Exatamente, vamos ter o Excel. A gente vai ter que saber a regra básica da matemática, né? O que, Não qual, tem essa fração qual a primeira vez, qual o primeiro cálculo que nós fazemos? dentro dos parênteses. Tá, mas aqui não tem parênteses. Aqui nós temos uma linha de comando ali e não tem parênteses, né? Nós temos ali, pela matemática, essa matemática é só uma negação, eu não vou dizer nada. Mas assim, nós temos uma ordem de cálculo, assim, se você tem a multiplicação, a soma, a subtração e a divisão. Nós temos as 4 operações ali, tá? A gente começa pela multiplicação. Eu não sei, não lembro, assim, matemática é só uma negação. Então, semana passada aquela outra que a gente tinha, eu falei, eu achei um valor, a Lu achou outro valor Sim. e a Rosa achou outro valor. E os 3 valores estavam dentro das questões ali. Então nós ficamos qual que é o cálculo certo
né? É tudo por causa da ordem. Eles fazem justamente isso. Eles vão colocar, às vezes, todos os valores que você vai encontrar, vai depender da forma como você calcular. Justamente para saber se a pessoa sabe a ordem certa. E a ordem, nesse caso, vai totalmente comprometer o resultado. Tá? Então, assim, tem que revisar isso aí. Eu vou procurar dar uma olhada nisso aí para vocês depois, qual que é a ordem certinha, tá? Também eu vou trazer para vocês qual que é o significado desse aqui, se é maior, se é uma linha de comando que se o B2 for maior que A1, ou se isso aqui ele tem algum outro significado contábil. Não é fatorial. Esse aqui eu não lembro o que é. Tá? Mas vamos em frente. Aqui foi o 17, daí letra B. Então vamos lá. Hoje nós temos assim, tem uma linha de comando do DOS, MS-DOS, Microsoft DOS. Que é o sistema operacional básico de todo computador. Você abre o prompt de comando lá e você tem isso aí. Ele é basicamente, uma dica aqui, ele é basicamente colocado como tudo em inglês. Tá? Então a língua que domina lá é inglês. Então, sempre que você for dar um comando lá para alguma determinada função, você vai ter que usar ele como ter associação com alguma palavra em inglês, no caso, né? Então, vamos lá. Comando utilizado no MS-DOS que procura uma cadeia de caracteres numa lista de arquivos. Trata-se do comando find, echo, more ou label. Então a gente tem que associar sempre com o inglês, né? Então, tipo assim, você tem aqui uma palavra que ele está pedindo para que ele encontre, certo? Para que ele procure um determinado arquivo. Você vai dizer o que você está procurando lá, certo? É como se você fosse por exemplo, aqui no Excel e na lupinha ali para você buscar alguma coisa. No Excel ou enfim, qualquer um deles aqui que você usa aquela forma de localizar. Tá? Deixa eu abrir aqui no Excel, que é localizar ou selecionar. Só que em vez de você clicar num ícone, lá você tem que dar o comando digitado no prompt de comando. Tá? Então, uma tela preta. Esse aqui é o prompt de comando, ó. Certo? Essa janelinha é a janelinha do prompt de comando para quem não conhece. Aqui você digita. Aí você vai digitar, por exemplo, eu quero buscar algum arquivo, eu vou colocar as opções que estão ali para vocês poderem memorizar, tá? Eu vou buscar aqui um arquivo, sei lá, deixa eu só voltar atrás aqui. Vamos lá, vamos pôr o eco, para ver o que ele vai colocar. Eco. Os arquivos. O eco não deu nada. Tá? Vamos ver um more. Os arquivos.txt. Também não deu nada. Vamos ver o find. Não sei se vai ter TXT nessa pasta de Java aqui. Vamos pôr PDF. Ele executou o comando, mas ele não encontrou nenhum arquivo .pdf. Tá? Então a opção
opção correta ali, olha, eu vou sair do prompt de comando, digitei exit, que é saída, eu vou sair do prompt de comando. Tá? Então a opção certa aqui é find. Por quê? Find é procurar, depois que search, find é encontrar, procurar, buscar, tá? Então a opção certa é A. Qual o nome do recurso ou funcionalidade do Word que exibe todas as alterações feitas no documento em uma lista? Gerenciar alterações, alternativa A, alternativa B, gerenciar marcações, alternativa C, painel de alterações, alternativa D, painel de seleção ou alternativa E, painel de revisão? Eu vou chutar a letra A. Letra A. Quem dá mais? Vamos lá. Hã? A também? No Word, né? Então vamos lá. A alternativa certa das 6 é a E. Painel de revisão. Eu fiquei na E e na A. É painel de revisão. Tá? Essa aqui é 7, não é 8, tá? Mateus, ao fazer uma pesquisa sobre bandeira do Brasil, efetuou uma busca no Google Chrome com o texto Bandeira Brasil e recebeu páginas que não tratavam diretamente do objetivo da busca, como, por exemplo, uma lista com referência às bandeiras de outros países. Assinale a opção que indica o texto de busca que Mateus deveria utilizar para obter resultados mais precisos. Você sabe como é que funciona o sistema de busca do Google? Então tá, o que ele digitou lá? Vamos ver, ele escreveu isso aqui, ó, contexto Bandeira Brasil. Tá? O computador, ele tende sempre a executar o que a gente manda. Tá? Se você colocar Bandeira Brasil, ele vai listar assuntos relativos a bandeiras e a Brasil. Não necessariamente exatamente a bandeira do Brasil. Para você ser mais preciso, você tem que colocar bandeira do Brasil, letra B. Tá? E daí ele vai efetuar a busca de forma correta. Certo? Lembrando que essa aqui é a 7, não é a 8, tá? Está errado ali. O estagiário errou. Eu contratei um estagiário, nossa, estava fazendo besteira esse estagiário. Brincadeira, filho. Daí eu vou copiando e vou colando. Aí ficou 2, 7, Aí então. ficou 2, 8. Ah, 2, 8. Essa é a 7, né? Essa é 7. Pode riscar ali e colocar 7, tá? 8 é 8. Tá bom? E ele dá várias opções aqui para vocês se confundirem. É verdade. Nossa, você vê tudo. É tudo muito parecido, muito sutil. Vamos lá. No Word, nosso editor de texto da Microsoft, o recurso controlar alterações, impede alterações por usuários não autorizados, aplica a regra de renomeação histórica nos documentos editados, registra alterações de inclusão, edição, exclusão e formatação, gera backup automaticamente para os arquivos editados por um determinado usuário, garante que os documentos sejam manipulados e editados na ordem cronológica das alterações. Isso aqui é o recurso controlar alterações. Vamos lá, vocês respondem aí, por favor. Isso caiu em 2021, uma prova que a Fundação Getúlio Vargas. Eu colocaria a A.
Alternativa A, quem mais? Mega alterações por usuários não autorizados. Quem mais? Quem mais? Querem incluir o ventilador? Tá bom assim. Não, tá bom. Vamos, Hélio, o que você me diz? Tem dúvida com a C também. Eu acho que é assim, né? Registro de alterações, inclusão, edição, exclusão, formatação. Será? É a C. Vai fazer o registro de operações de inclusão, tá? Edição, exclusão e formatação. Ele vai deixar tudo registrado lá, você vai controlar as alterações. Então, toda alteração que for feita no documento, ele vai listar, vai ter uma listagem lá que ele vai colocar o que foi incluído, o que foi editado, o que foi excluído, e a formatação que foi feita no texto, tá? Vamos lá. Usando o Word do Office 365 em português, em um documento que contém 5 páginas, necessita-se que somente a primeira e a última página estejam no modo paisagem, enquanto as 2, 3 e 4 estejam no modo retrato. Para isso, deve-se entregar ao menos uma quebra de seção, 2 quebras de seção, 3 quebras de seção, 5 quebras de seção, sai daí negocinho, ou 3 quebras de página. Vocês estão familiarizados com esse termo quebra de seção, quebra de página? Todo mundo sabe o que é o modo paisagem, o modo retrato, a formatação da página? Estou bem desatualizada em informática. Eu não sei. Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Aqui nós temos o Word, tá? Esse é o editor de texto, aqui eu estou na página principal dele. Essa página aqui, por regra, ela vem sempre em pé, vamos pôr assim. Quando ela está nessa posição aqui em pé, pode ver que o lado mais estreito está aqui e o lado mais, o mais estreito está aqui e ela é mais comprida que assim, ela é um retângulo. Se você pegasse uma folha A4 e colocasse ela em pé, tá? Na aba de layout de página, nós temos aqui a orientação. Retrato é quando ela está em pezinha. Paisagem é quando ela fica deitada. Ó. Você vai fazer um cartaz, normalmente a gente usa deitado. Tá? Ele quer ali, vou fazer junto com vocês para vocês pegarem a ideia. Ele quer ali que fique a primeira, são 5 páginas, tá? Ele quer a primeira e a última na opção, bem igualzinho que ele está pedindo ali, na opção paisagem, tá? E a última, a primeira e a última, e as demais todas na opção retrato, certo? Então o que acontece? Aqui nós temos as quebras, tá vendo aqui? Ó, quebras, quebra de página, quebra de coluna. O que é quebra de coluna? Eu vou ter 2 colunas ali de texto, tipo jornal. Aí eu escrevo numa coluna, quando eu jogo a quebra de coluna, ele já automaticamente vai jogar lá para cima próximo o nosso cursorzinho para continuar escrevendo lá de cima, né? Tá? Quando a gente usa a quebra de seção, aqui ó, quebra de seção, próxima página. Ele vai inserir uma quebra de seção e descer uma nova seção na página seguinte. Tá? Então aqui ó, vamos lá para a página 1, certo? A página 1 eu vou colocar ela. Se eu fizer paisagem aqui, todas vão ficar em paisagem. Vocês viram? Aí eu vou vir aqui, quebra. Próxima página. Aí eu vou mudar a alteração. Viram o que aconteceu? Então eu coloquei uma quebra de seção.
Vamos voltar lá na questão para a gente ver como é que está. Uma quebra de seção, certo? Eu fiz uma quebra. Então, assim, a página 1, a primeira página já está do jeito que eu quero, no formato de paisagem, tá? A 2, 3 e 4 tem que estar no modo retrato. Então, vamos lá. A 1 está no modo paisagem, aqui está 1, ó, 1 de 5, certo? A 2 está no modo retrato, a 3 está no modo retrato, a 4 está no modo retrato e a 5 também está no modo retrato. Se eu vier aqui na 5 e alterar agora para o modo paisagem, vai alterar tudo. Então não é isso que eu quero. Eu vou deixar tudo no retrato. Como que eu faço para fazer a opção só da página que... Da página 5. Então é isso aqui, ó. Vou repetir a função aqui de novo. Só a primeira vai ficar na paisagem? As duas, a primeira e a última tem que ficar. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar mais uma quebra de página entre a 4 e a 5. Peraí. Pôr o cursor na 4, quebra de seção. Daí o que eu faço quando eu coloco a quebra de seção? Eu abri uma exceção para outra página. O texto, o arquivo ele vem toda uma sequência de páginas ali. Se eu mudar para retrato e paisagem sem colocar quebra de seção, o computador entende que eu quero que todas fiquem em paisagem. Quando eu preciso fazer um comando assim, se eu tivesse que colocar mais uma página como quebra de seção, como paisagem, eu ia ter que fazer mais uma quebra de seção. Tá? Então aqui, como são duas páginas, eu tenho duas quebras de seção. Então a alternativa certa, aqui nesse caso, é duas quebras de seção. Alternativa B de bola. É, porque daí vai querer duas páginas diferentes. Duas páginas, são duas exceções onde está lá daí. Você tem que fazer a quebra de seção. E sempre assim, você vai na 4 e posiciona para a próxima página. Daí se você quer mudar, daí você tem que ir lá na quebra de seções para poder mudar. Exatamente, vamos fazer daí. Entendi. Beleza? Ó, a 9 é B. Ó, essa aqui tá fácil, gente. Isso aqui é os caras dela. Assinado. Eu não sabia isso. Não, essa próxima agora. Não, tipo assim, eu não sabia porque informática pra mim. Vamos lá. Assinar a alternativa correta para a categoria de domínio de instituições do governo federal. Segundo o registro.br. Gov.br. Muito bem. Ó, ao tentar criar uma pasta na área de trabalho, o usuário pensou em 5 possíveis nomes, sendo que 4 deles não foram permitidos. Dos nomes mostrados abaixo, qual deles seria permitido pelo Windows? Então aqui, ó, tem Fundatec/2019, eu tenho Fundatec 2.2019, eu tenho Fundatec underline 2019 e Fundatec barra Império, não sei o nome dessa barra de jeito, 2019. Qual que vocês acham que dá para usar para criar o nome de um arquivo? Fundatec 2019/2019. Barra 2019. Essa letra A. Tá? Quem mais? Todo mundo concorda? Quem discorda? Concordo, sim, que é a mais parecida. Quem discorda? Então vamos fazer na prática aqui para criar uma nova pasta. A B? Não, tô na A, professor. Está na A? É. Cadê o professor? Está embaixo da mesa? Desculpa aí. Vamos ver. Eu vou criar uma nova pasta aqui, tá? Ó, eu vim aqui, todo mundo sabe como fazer isso, nova pasta? Eu vou na área de trabalho para ficar igualzinho que ele está falando. Ó, essa aqui é a área de trabalho. Na área de trabalho você tem aqui a barra de tarefas, alguns ícones fixados, e eu vou vir aqui, ó, com o botão direito do mouse eu vou clicar numa parte aqui em branco aqui, e vou vir aqui em nova pasta. Aí eu vou colocar o nome dela. Qual que é a primeira opção que nós temos? Fundatec/2019. Deixa eu vir aqui para renomear ela.
Fundatec barra. Opa, olha ali que a informação que ele traz quando eu vou colocar a barra. Os nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres: barra por um lado, barra para o outro, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, colchetes e aquela barrinha em pé que eu falei. Então a única alternativa certa é o underline 2019. Por que não pode ter nenhum desses caracteres aqui especiais? Vocês sabem me dizer? Você sabe dizer por que não pode ter nenhum daqueles caracteres especiais? Não. Porque esses caracteres são usados nas linhas de comando do sistema. É a linguagem de programação, que é usado muito na linguagem de programação. Então, se eu pego um caractere especial desses aqui, para o computador, eu estou dando um comando para ele. E aí ele vai pirar o cabeção, porque daí vai ficar uma salada de fruta na coisa. E ele trabalha com lógica, é lógica. Você dá uma ordem e ele executa. Você faz uma coisa e ele executa. Ele vai ficar procurando para executar essa ordem e não vai achar. Beleza? E qual que é a B? É a B, não, é a C, underline. Tá? Por isso que a gente nunca deve usar arroba, marcadores também assim, de coisa para nomear, por exemplo, um site. Vou colocar lá o site, na minha logomarca eu vou colocar o arroba, beleza. Mas aí na hora que eu coloco no site, você coloca um arroba antes, aí vai confundir, porque o arroba ele é uma marcação da internet. Ele serve para, no e-mail é usado o arroba, tá? Para marcar o domínio, o provedor de e-mail que você usa, né? O arroba é usado para marcar quando você vai mencionar alguém no Instagram, no Facebook, no Twitter, como diz as blogueiras. Beleza? Ó, no que diz respeito ao programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais atual, aos conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos e pastas e aos procedimentos de segurança da informação. Julgue os itens 36 a 40. Ao se criar uma nova pasta no Windows por meio do explorador de arquivos, essa pasta, mesmo estando vazia, terá um tamanho de 128 KB, que é o tamanho padrão concedido pelo sistema operacional, independentemente de conter ou não arquivos. Está certo ou está errado essa afirmativa? Vocês acham que quando eu crio uma pasta, ela já tem o tamanho de 128K ou por ela estar vazia, ela está zero? Tá certo. Acho que tá certo, professor. Ela tá errada. Vocês acham que está certo? Não, está errado. Por que está errado zero? Porque o tamanho de 128 cabe. Tá, mas você acha que ela não tem esse tamanho dele? Ele não é um tamanho padrão, né? Hã? Ele também não é um tamanho padrão, né? Ela não tem o tamanho padrão. É errado mesmo, tá? Ó, 12 é errado. Ela não vai ter 128K. Eu nem sei se ela fica com algum tamanho. Vamos pôr uma pasta aqui, vamos ver se ela tem algum tamanho. Ó, nova pasta, pronto. Agora vamos ver aqui, vamos ver em propriedades. Ó, 0 bytes. Ela é zerada. A pasta só vai ter tamanho quando você colocar alguma coisa dentro dela. Quer ver? Ó, pasta informática, propriedades. Ó, tem 1.35 MB. Tá zerado. Tá? E olha aqui que interessante. Lembra que eu falei para vocês dos bytes? São conjuntos de 8 bits. Tá? Então eu pulei um detalhe ali. Primeiro nós temos os bytes, depois nós temos os kbytes, para depois os megabytes. Tá bom? Falei? Hã? Errado. Errado. Tranquilo, gente?
Essa aqui é uma pegadinha. Muita gente se confunde. Eu me confundi quando respondi. E aí depois eu vi no gabarito e aí eu falei, uau! Então vamos lá. No Excel do Office 365, em português, que detecta quando o usuário digita um padrão consistente e oferece sugestões para preencher as células subsequentes. Qual o nome desse recurso? Autocompletar, completar automaticamente, preenchimento automático, preenchimento relâmpago ou preenchimento rápido. Colocaria assim. C, preenchimento automático. Eu também coloquei essa. Professor. Autocompletar. Eu coloquei preenchimento automático e errei também. Não é ele. Não é aí, quem concorda? Eu me surpreendi com isso. Vamos lá. Não, é preenchimento relâmpago. Me surpreendi. Vamos lá. Me surpreendi. Também. É isso. Qual o nome da função do Excel em português que retorna o último caractere ou últimos caracteres de uma cadeia de texto com base no número de caracteres especificados pelo usuário? Eu vou colocar uma linha de comando lá, vou colocar que são 80 caracteres que eu quero. E aí ele já vai fazer uma quebra dentro da célula e vai jogar o 3ED. Nesse caso aqui, é a alternativa A, direita, B, esquerda, substring, texto.extrair e texto.substituir. Ali só resume daí, tá? B, esquerda, D, texto.extrair. Essa eu também não sabia, essa eu aprendi fazendo a prova. Na 14, a alternativa certa é A, direita. Ó, 14 é A, direita. Por que isso? Porque você coloca lá no Microsoft Excel, você coloca a linha de comando lá que você quer que seja executado. Ele vai colocar quebra é tipo como se fosse uma quebra da linha, assim, digamos, para voltar para o caractere para a direita. Você pode escrever texto dentro das células também. Daí para formatar isso aí, quando você coloca, eu quero ter 80 caracteres, ele vai jogar para a direita. Ele vai dar direita, ele vai, tipo, dobra a direita, ele vai para a linha de baixo. Daí começa de novo, daí. Beleza? Fala, Soninha. Eu pensei na quebra do mouse. Também tem a opção de você colocar na quebra do mouse. Direita. Ó, em alguns documentos é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova página. Com referência às características das quebras de seção do Word, analise as afirmativas a seguir. Possibilitam alterar os conteúdos de cabeçalhos e rodapés, permitem quebras de avanço para páginas ímpares ou pares e permitem que uma nova seção inicie na página corrente. Está correto que se afirme em 1 somente, 2 somente, 3 somente, 2 e 3 somente, ou 1, 2 e 3 estão certas. Aquela mesma função que a gente executou lá para alterar o tamanho da página, colocar a orientação da página de retrato para paisagem, eles estão colocando aqui também para a gente essas outras opções aqui que a quebra de seção permite, tá? O que vocês acham que é na 15? Vamos ler de novo. Em alguns documentos é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova página. Com referência às características das quebras de seção no Word, analise as afirmativas a seguir.
Vocês viram que ele coloca lá quebra de texto, que é uma função que tem, tá? Ou quebra de página e quebra de seção, certo? Então, que quando a gente faz uma quebra de seção, a gente também consegue alterar o conteúdo dos cabeçalhos e rodapés, permite quebras de avancem para páginas ímpares ou pares, daí você escolhe, ou permite que uma nova seção inicie na página corrente. Sim. Também 1, 2 e 3, Sim. vamos ver o gabarito, então a 15 é a alternativa E. 1, 2 e 3. Isso aí, gente. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de ferramenta capaz de detectar, anular e eliminar vírus e outros códigos maliciosos de um determinado computador. Qual a alternativa que vocês acham que é? Antivírus. Muito bem. Letra A. Letra A. Tá. Aqui outra formulazinha, essa aqui é uma fórmula bem básica do Excel, na 17. Tá? Analise a figura abaixo. Nós temos uma planilha, tá? Onde você tem as matrículas dos funcionários, o salário bruto, o desconto e o salário líquido. Tá? E aqui, ele quer o resultado da fórmula mínimo entre B2 e D5. Ó. De B2 sempre tem 2 pontos, é de um ao outro, incluindo tudo que está no meio. Então aqui, ó, B2 está aqui. D5 está aqui. Então tudo que tiver nesse meio aqui, ou seja, em todas as células, da primeira à última, vai ficar pintado de azul. Essa da matrícula que vocês esquecem, tá? Eu não consigo selecionar aqui porque seleciona por linha. Mas se você, o que o computador entende é que ele quer o menor valor, o mínimo, entre todos esses aqui. Esquece a primeira ali, tá? Ele quer o mínimo de todos esses aqui, ó. Isso aqui tá fora, tá? Qual o menor valor que tem ali? 6. Não. O menor valor que tem ali. Vamos ver as alternativas aqui para vocês. 1032. Tá? Aê. Aí, 1032? Não, o menor valor ali entre todos. Ah, 218? Não. Ah, tá falando dos valores ali, não é? Isso, todos os valores que estão nesse meio aqui. É 168 menor. Ele quer o mínimo, ó. O computador executa uma ordem direta. Ele quer o mínimo que está entre B2 e D5. B2 está aqui, D5 está aqui. Tudo que está no meio aqui ele entra na conta. 168. É um 68. É lógico. Hã? É lógico. É, esse é bem lógico, assim. Um comando bem pontual, esse aí. (18) Se o usuário receber um e-mail com um arquivo anexo e desejar respondê-lo ao remetente. Oi? A C? A última. A última. A 17 é D de dado. A 19 agora. 18. A 18, desculpa. A 17 é D de dado. A 18. Se o usuário receber um e-mail com um arquivo anexo e desejar respondê-lo ao remetente, o que ocorrerá se ele clicar no botão de responder? Alternativa 1. O texto original do remetente será mantido? Alternativa 2. O campo para deverá ser preenchido? Alternativa 3. O campo assunto será preenchido automaticamente? O que vocês acham quando a gente vai responder um e-mail que acontece? Bom O dia. assunto permanece, o parada vai para quem e o texto original também. Será mantido. Então, qual a alternativa certa? Acho que é a 2. A 2? Vou fuçar. A
AD. AD. Apenas os itens 1 e 3 são verdadeiros. O texto original do remetente será mantido e o campo assunto será preenchido automaticamente. Porque eu para e vou escolher. Desde dado. Para você que escolhe, não é ele que vai. Desde dado. Desde dado. Vamos em frente. A ULA, Unidade Lógica Aritmética, está abrigada em qual componente da arquitetura de computadores? Nos discos rígidos, no processador, no teclado, no monitor ou no modem? No modem? Lembrando que o modem está fora, né? Ele está no computador, o modem está lá embaixo. Então o modem não fica. O teclado, ele é o periférico de entrada. O monitor é o periférico de saída. Deve estar no processador, Então, no processador. A ULA, ela faz a lógica aritmética do computador. Então ela vai ver, até para poder ter um processamento mais rápido, ela vai determinar quais slots do processador vão ser usados para executar tal função. Tá? É a B de bola. 19 é B. A 20. Esse eu não faço a mínima ideia. Esse eu fui no chute, coloquei letra C, porque o visual algo, pensei em algo algoritmo, pensei que estou Isso. Eu errei. Eu coloquei ele como a letra B. E a letra C. Visual 2.0 prevê 4 tipos de dados. Ele vai trabalhar com esses 4, ele vai interpretar esses 4 tipos de dados. A alternativa certa ali é uma linguagem, eu acho que é uma linguagem de programação que eles usam isso aí. É inteiro, fragmentado, estruturado e criptografado. Existe uma maneira de você fazer, você chutar, no caso, você contando quantas tem, né, repetidas, palavras repetidas. O que tiver mais é a certa. É a maneira de chutar. Nem sempre, né? Eu aprendi que quando tem mais, você destaca. Mas tem menos, fica 2 alternativas aí, você faz na tela da tela. Você vai vendo. Isso é uma palavra. Eu vou pela intuição. Não, nem sei. É dessas que tem Peraí, deixa eu deitar aqui. várias coisas. Ela ali é 20, a 19. 21. 19B, a 20 é a C. 21. Todo mundo pegou aí? A 20 é a C. Inteiro, fragmentado, estruturado e criptografado. Isso aqui é uma questão bem fácil de ter em concurso, porque ninguém estuda isso. Quais entradas podem ser utilizadas caso o usuário solicite conectar 2 monitores em seu computador e utilizá-los simultaneamente? Nós temos ali as entradas VGA e SATA, VGA e PS2, VGA e DVI, HDMI e SATA. O que vocês acham que é? D de dado, HDMI e SATA? Então, vamos lá, ele está falando só em vídeo, né? Ó, ele quer conectar 2 monitores. Tá? A HDMI, ela conecta monitor, mas ela não é uma entrada só de vídeo, ela também pega áudio. Então ela vai reproduzir áudio
e vai captar áudio também se tiver essa opção no monitor, tá? Então a HDMI, ela não é uma função ali só de vídeo, né? Função de vídeo, qual que é? A VGA, que é o cabinho azul, esse mesmo cabinho que eu estou usando aqui, tá? É VGA. E a outra é a DVI, certo? A alternativa C. A PS2 é para conectar os periféricos, tipo mouse e o teclado, basicamente. Ela tem características, se vocês olharem numa placa-mãe, ela vai ter lá, normalmente, azulzinho e verdinho, roxinho e verdinho, que é a cor deles, tá? Se quiser fechar aí a janela, pode fechar. Está aberta as temporadas assim. 21 é aceito. A 21 é a C. Na verdade, eles conseguem até mais de dois, os três. Vai depender de quanto estiver. Normalmente tem uma porta DVI e a porta para você, se você quiser computador, se você colocar quando você quiser. Mas normalmente se você aqui na Luma você tem a VGA e a DVI. São duas. Tá? E a SATA é dentro do computador, é tipo uma cinta que você conecta os HDs. Mas o HDMI eu consigo usar no computador para televisão, né? Sim, É como eu porque faço em ele casa. transfere, Eu quero colocar a transmite. tela do computador na televisão. Isso, ele transmite áudio e vídeo daí. Tá? Ela serve, mas assim, como ele está falando só em vídeo ali, é VGA e DVI. Onde que ele está falando? E aqui também não daria porque SATA não é para vídeo, SATA é para o HD. No caso, para você colocar mais de um HD pareado, colocar um slot o pessoal está usando bastante agora, que é aquele, como é que se diz? Fugiu o termo agora, que é como se fosse um pendrive grande, fugiu o termo agora, daqui a pouco volta. Eu estou quase contando, gente. Me perdoem. 21, então, é a C, VGA e DVI. Vamos para 22. Com relação à engenharia de software. Vamos ignorar essa parte de cima ali. A norma internacional ISO/IEC 12207 define processos para o desenvolvimento e operação de manutenção de softwares. Está certo ou está errado? No chute. Porque a gente não tem a norma aqui. Está certo. Essa norma aqui define o processo para o desenvolvimento, operação e a manutenção de softwares. Sempre que aparecer ISO/IEC 12207, é ela que define os processos ali. Tá? A 22 está certo. Olha, isso aqui a gente já viu numa outra aula aqui. Em relação ao protocolo FTP, que é File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, julgue os itens que se seguem. Ele é um mecanismo padrão fornecido pelo TCP/IP que serve para realizar a cópia de um arquivo de determinado host para outro host. De modo semelhante a outros aplicativos cliente-servidor, o FTP estabelece uma única conexão entre os hosts, capaz de enviar dados e informações de controle. A porta TCP usada como padrão para o protocolo FTP é a 80. Assinale a alternativa correta. O que vocês acham? A 1 e 2, professor. A 1 e 2. Alternativa C. Quem dá mais? Vamos lá. Eu vou na E, né? Transfer, você fala em enviar arquivos. Sim, Ele é padrão? Chamado. ele é um padrão.
gente estudou Ah, não está certo. a programação de computadores. Quem fez o curso de programação? Uma operação. O que vocês acham? B de bola? D de dado? 1 e 3, 1 e 2, 2 e 3. 2, tá Então, certo. esse 1 e 2, tá certo. Então ali é 23, né? Já não lembro. 23 é A. Apenas o item 1 está certo. é? Apenas um. Por quê? Porque ali, de modo semelhante a outros aplicativos cliente-servidor, o FTP ele não é um aplicativo. Tá? E a porta TCP usada como padrão pelo protocolo FTP é 80. Não necessariamente. Eu fiquei nesse 80. Não necessariamente. Você pode usar outras portas ali. Você pode usar uma porta 120, você pode usar. Isso que vai definir é o servidor. Tá? Tem várias portas assim que são chamadas de portas na internet. Tem a 80, tem a 120, tem a 110, tem a 30, tem várias identificações de portas. Mas isso aqui dificilmente eu acho que vai cair uma questão assim. A 24 também acho difícil cair. Eles jogam muito questões assim. De muita programação. No sistema Windows 10 Pro, versão em português, qual arquivo do painel de controle dá acesso à ferramenta que permite configurar opções de gravação e reprodução de sons? Isso aí você fica Isso aí é ele. Tá? Dificilmente vai cair. É bem estranho. Ela é bem sharp. 24 e 24 ele. Na 25, qual o nome da configuração de pesquisa do Windows 10 Pro em português que remove alguns locais de pesquisa, de modo que a pesquisa não realize procuras nesses locais, otimizando a performance da pesquisa? Isso aqui é uma pegadinha, tá, gente? fórmula da Qual o nome da configuração de pesquisa do Windows 10 Pro em português que remove alguns locais de pesquisa, tá? De modo que a pesquisa não realize procura nesses locais, otimizando a performance da pesquisa? Ele não realiza a pesquisa, eu não enxerguei para pastas escuras. Não. É uma pegadinha, gente. Presta atenção. Sempre que eu vou fazer uma pesquisa no Windows, eu vou abrir lá aqui e vou aqui, ó, nessa janelinha aqui que eu vou fazer a pesquisa. Tá? Quando eu vou nessa janelinha aqui, eu vou dar uma ordem para o computador. Ele está fazendo uma pegadinha, ele está invertendo o esquema ali. Definir locais? Definir locais, muito bem. Esse ali. Eu não vou remover locais. Sempre que eu defino, ó, procure aqui. Eu já estou dizendo para ele que ele não precisa procurar nos outros lugares, ele vai procurar só ali. Por quê? Porque o computador ele é burro. Porque a pergunta assim, ela fica meio. A pergunta exatamente. A pergunta é. É inteligente, tem que estar atrás dele. Remove alguns locais de pesquisa, de modo que a pesquisa não realize procuras nesses locais. Pois é, sempre que eu defino, ó, eu quero que você pesquise no C. Ele vai pesquisar em todo o C. Aí eu quero que você pesquise no C
dois pontos, barra área de trabalho. Ele vai só na área de trabalho, ele vai todo o outro campo de pesquisa dele ele vai ignorar, ele vai pesquisar só na pasta da área de trabalho. Mas ele procura, não realiza, procura nos locais. Nos locais. Eu continuo com esse. Nossa, gente, peraí. Excluídas. É pastas Ele não excluídas. recorre, É, ele não pastas, vai lá nossa, onde gente, eu, que bala, desculpa. digamos, eu joguei na lixeira, ele não vai lá buscar lá. Se eu não comandar ele. É, pastas excluídas. Acerto. Assim, Acredito. tá? Então, eu tirei esse raciocínio. Você está quase plantão. Eu tô quase colocando, desculpa, gente. Ainda bem que tem um gabarito. Não estava ensinando tudo errado. Bem confusa, né? Ó, avalie as afirmações abaixo e assinale o item que descreve o arquivo de paginação do sistema operacional Windows. Aí vocês vão ver ali, ó. Arquivo que corresponde a uma área de disco rígido que funciona como memória RAM virtual. Alternativa A. Alternativa B. Arquivo que indexa os demais arquivos de uma unidade para facilitar o processo de busca. Alternativa C. Arquivo que realiza o mapeamento de arquivos compactados. Alternativa D. Arquivo que armazena os registros das páginas de um banco de dados. Ou E. Arquivo que armazena os eventos do erro ocorridos durante a última hora. Isso aqui é programação também, né? De paginação do sistema Windows, isso aqui dificilmente vai cair. Mas é bom a gente ter uma base para ver o que pode cair. O que vocês acham? Acho que é B. Não é também, acho que é B. B, A. O que vocês acham? Não sei. Acho. É A. Sistema operacional. Eu correspondo à área dos dispositivos que funcionam. Então vamos lá, por que é A? Porque assim, ó, a paginação do sistema, o sistema ele está gravado no disco rígido sempre. Tá? Então ele está gravado no disco rígido. E ele também aloca um pedaço do disco rígido para funcionar como memória RAM virtual, para dar mais velocidade para poder, bom dia, para poder rodar o sistema mais rápido. Tá? A paginação ou partição também, ele particiona o arquivo, o programa. Tá? Vamos para a próxima? Tá tudo bem, gente? Quando desejamos instalar um programa do Linux, pode ser necessário o uso de um arquivo contendo diretamente o código-fonte compactado do programa. Com qual utilitário iniciamos esse processo de instalação? Isso é linguagem de programação em Linux, gente. Isso aí é provável que caia, sabe por quê? Porque o Linux muitas vezes é usado pelos serviços públicos, tá? Então nós temos ali RPM, TAR, DPKG, RPO e 1. Eu já elimino de cara o DPKG. Por quê? Qual a diferença do DPKG para os outros? Que programa. É, programa.
rotações por Chama minuto. atenção. Por que a gente eliminou o DPKG? Porque o DPKG tem 4, os outros todos têm 3. Tá? E por quê? Por que eu estou eliminando? Porque assim, ele provavelmente está se referindo aqui a uma extensão para o arquivo. Lembra que a extensão é aquilo que determina a função do arquivo? Lembra que a gente viu isso na aula anterior? Vamos lá. O arquivo lá, por exemplo, é pasta 1, não, pasta 1 para confundir. Vamos por assim, o nome do arquivo é Fábio. E o que vai determinar o que ele vai executar é a extensão, é o que vem depois do ponto. E toda extensão que vem depois do ponto ela é usada só 3 letras. Tá? Então a gente elimina o DPKG por isso. O B e o C está eliminado, né, no caso. O C. Aliás, O C. Tá? A alternativa A, RPM. Dificilmente você vai ter um arquivo que vai usar uma outra, porque a RPM é sempre para rotações por minuto. Tá? Então a RPM também cai fora por isso, porque dificilmente você vai usar uma convenção de uma sigla que define uma outra coisa que é uma convenção, no caso, né? Para usar. Isso aí é mais um chute mesmo. Isso aí. AD, então. AD, RPO, é a alternativa B. Tá. Nossa, não ia acertar, não. Ai, chute feio. Esse chute foi chutado. Não ia ser. É a TAR mesmo, tá? Que é uma linguagem de. Uma linguagem bem doida que eles têm. Acho que se ele tivesse colocado em maiúsculo, daí chamaria mais atenção, né? Mas normalmente é minúsculo tudo nas coisas. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Parece. A extensão. Só que é MP4. MP4. Deixa eu ver. Está aparecendo aqui. Vamos lá então. É a B, né? É B de bola. Isso aqui caiu lá no Prefeitura de Gramado. Se eu não me engano, com uma prova de técnica de enfermagem. Esse aqui eu chamo a atenção porque eu vi isso. Em relação ao gerenciamento de transações, toda transação depende de 4 propriedades básicas que são conhecidas como atomicidade, inconsistência, depuração e fluxo, atomicidade, filtro, algoritmo e fluxo, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, atomicidade, criptografia, byte de paridade e fluxograma, consistência, criptografia, byte de paridade e fluxograma, consistência, assinatura digital, chave hash e derivação estruturada. Qual alternativa vocês acham que tem mais lógica? Oi, Gabi. B de bola, atomicidade, filtragem, algoritmo e refluxo, por quê? Por que você acha que é essa? Pela lógica, sei lá. Pela lógica? Pela lógica do chute? Pela lógica.
A C também. Por que vocês acham que é C? Fluxograma aí, byte de propriedade fluxograma. Essa qualidade Pela aí. lógica, eu ia descartar D e a E. Eu ia ficar com as três primeiras. A B de bola e a E você exclui. A D e a E. A D, D de dado. e E de escola. Tá. Já ia eliminar essas duas aí, se fosse para mim. Por que você foi preconceituosa com essas pessoas? Pelas três primeiras palavras lá repete autonomicidade. Isso. Atomicidade. Tá. Consistência também. Mas a consistência também está repetindo 3 vezes. Porque ali, ó. Eu vou na D, professor. consistência. Na D de bola? Não, D de dado. D de dado? Essa Também base tem que de formar. qualidade aí. Chama atenção, né? Tem tudo a ver com o negócio. Qualidade de qualidade. Eu te vi na minha cabeça. Paridade não é por parir. Paridade, nesse caso, é por ter um par do outro lado. Na informática já é outra coisa. Tá? Não se fosse na. Então vamos lá. Eu eliminei de cara A, porque é inconsistência. Tá? A inconsistência, se a gente for ver, é meio negativo ali. É mais melhor você trabalhar com a consistência do que com a inconsistência. Tá? O que significa essa autonomicidade aí? Atomicidade. No Google. Conceito de atomicidade na informática. Antigamente era uma Aurélio, né? Antigamente o pai dos burros era o Aurélio. Aurélio, né? Agora é o Google. O O Aurélio. Google é o pai dos Mulher inteligentes, que sabe sabe pesquisar. pesquisar, às vezes. Não, olha, Ó, a atomicidade é um recurso dos sistemas de banco de dados que determinam onde uma transação deve ser tudo ou nada. Ou seja, a transação deve acontecer totalmente ou não acontecer. Não deve ser concluído parcialmente. Ouviram? Isso. Então assim, ó, se a gente por aqui, ó, as 4 transações básicas do gerenciamento de transações são a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. Era C? É a C. É a C. Pode ver lá no 28. Então, mas pela lógica de chutar pelas três primeiras 28 também. é a C. Tem essa lógica aí. Também. Mas ó, essa tua lógica de chutar pelas 3 por mais aí, tá repetindo, consistência também repete, ó, 3 vezes. Então, se você pegar essa tua lógica aí, ela te leva para um bom caminho, porque você pegar aí que a atomicidade repetiu 3 e a consistência repetiu 3. Eu ia chutar na D, né, no caso. Eu ia errar. Essa D aí eu descartaria logo esse byte de paridade aí. Então. Esse byte de prioridade coloca. E a assinatura digital também, se fosse pela coisa. Tá? Não chama na informática. É qual 29. C? É a C. A 29. 29. Quais protocolos pertencem à camada de aplicação do modelo de transferência TCP/IP? TCP, UDP, IP e HTTPS. ARPANET, Telnet, TCP/IP. HTTP, IP, Telnet e SMTP. DNS, FTP, Telnet e SMTP. Então já vai explicar correto aí. Essa aí, eu acho que mesmo chute, assim. Tá. Esse aí nem no chute. Se tivesse a letra E, eu ia na letra E, não tem? E se na letra E, dependendo do que ela dissesse, né? As coisas que eu já penso, eu penso no meu Deus. Quando Nasceu mais mais legal. perfeito. Né? Eu vou chutar, vou arriscar. Vai. Eu vou chutar na
Na D. É a D, mas eu ia chutar na C. Na C. Eu vou chutar também. Por que você chutaria na C e não na Na D? D? Mas Porque ninguém pegou pegou HTTP, que é o início dos Dos sites? sites. Então, você Eu também. você vai ver, vai você Então, está mas também fazendo tem o alguma coisa. HTTPS. Mas ali em cima tem, mas tem um S, né? Mas também tem o HTTPS. Qual que é a diferença do HTTPS para o HTTP? plural. O S tem que dizer segurança. Está uma página segura. Uma página segura. Ah, Está uma vamos página saber. verificada. Vamos Vamos saber. ter- Quando o banco te manda, todos os bancos, o protocolo Tem esse do banco tem o S. Eu já vou Se você receber o HTTP do banco sem o S, Não é. fuja, não clique, não atualize nada ali. Ok. É alguém querendo dar golpe. Tá? Vamos saber, professor. Então, protocolo pertencente à camada de aplicação no modelo de referência TCP e IP. Primeiro a gente tem que lembrar o que é protocolo. Protocolo de transferência de arquivos, protocolo de dados, protocolo de tudo isso. Tá? Deixa eu lembrar aqui, essa aí é a 29, né? Então vamos lá. HTTP e HTTPS, assim como o IP, tá? Tem ali, tem aqui também o IP, eles não são protocolos, Isso é uma ferramenta, no caso. eles são indicadores. Indicadores. HTTPS, IP, HTTP, tá? Então assim, protocolo é DNS, FTP, lembra lá do protocolo de transferência de arquivos? Esse aqui, ó, File Transfer Protocol. É o que está lá em cima, né? DNS também é um protocolo. O Telnet e o SMTP também são protocolos. Os outros não são protocolos. Então, se tiver IP, HTTP, fuja que isso não é protocolo. Os outros todos são. O ARPANET também. É a D. É a D. A D é a alternativa certa. E não tem IP, não tem HTTP. O Telnet me deixou na dúvida, mas aí como eu vi aqui o SMTP, que é o protocolo, o FTP, que é o protocolo, e o DNS também, que é um protocolo de segurança, o que eu fiz? Eu vou nessa aqui daí. Eu chutei essa aqui e essa aqui. Tá? Porque na verdade o é, né? O que não é? Dá mais. O que tem o E Não, ali? porque tá DNS, FTP, aí Telnet E, né? Os outros também tem E, né? No caso, E. Ele só está separando os quatro, né, que são os que estão listando, né? Vamos lá. Vamos para 30. Sobre o formato de um arquivo e extensões no Windows 7, analise as afirmativas abaixo. Todo arquivo possui uma extensão quase sempre formada por 3 letras e ela vem depois do seu nome. Por padrão, o Windows mostra todas as extensões dos arquivos. É a partir delas que o sistema sabe qual aplicativo ele vai abrir o arquivo solicitado. Pode-se dar o mesmo nome a arquivos com extensões diferentes na mesma pasta. O tipo de um arquivo pode ter somente uma extensão. 2 itens acima, apenas a 1 e a 3 estão corretas. Alternativa B, apenas os itens 1, 2 e 4 estão corretos. Alternativa, coisa chata isso aqui. Isso aqui que eu estou falando, essa janelinha que fica bonita. Alternativa C, apenas os itens 2, 3 e 4 estão corretos. Apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos, ou todos os itens estão corretos? A 30. Não. Não, eu acho que a 1, a 2 e a 4. A 1, a 2 e a 4. Quem dá mais? Vamos lá, gente. Quem Eu discorda acho da Maria? que Briga. um pouquinho de explicação, né? São
está certo. Lembra que eu falei lá para vocês isso? Todo arquivo ele possui uma extensão depois do nome. Nós sempre formado por 3 letras, ele vem por nome. Ó, por padrão, o Windows mostra todas as extensões dos arquivos, é a partir dela que o sistema sabe qual aplicativo deverá abrir para que for solicitado. Lembra que eu abri ali agora há pouco ali? Olha aqui, ó. Pelo anunciado, que é padrão. Tá, mas vamos lá, ó. Aqui eu tenho um arquivo, ó, boleto fazendo Rio Grande. Ele está mostrando a extensão? Está aparecendo a extensão ali? Tá, lá em cima. Aonde? Aquela extensão, você vê aquela informação a mais lá? Essa aqui? Sim. Essa aqui está dando o tipo de arquivo, mas ela não está dando extensão. Não tem extensão. Sem extensão. Não tem extensão. Então aqui, isso aqui anotou uma pasta dentro do Windows, certo? Sim. Então, por obrigação, ele mostra a extensão, então já a gente elimina aquela ali como verdadeira. Ó, isso aqui não é verdade. A 3 pode, né? Tá? Sim, você pode dar o mesmo nome a arquivos com extensões diferentes na mesma pasta. Tá dentro da pasta. Porque você tem lá, você tem, por exemplo, quando você baixa um programa lá que você tem que executar ele. É a tá? Quando você baixa um arquivo lá, você baixa sei lá, um Adobe. O Adobe ele vem com vários programas com o mesmo nome, mas com a extensão .com, .executável e se não me engano, .inf. Tá? Então, todos os arquivos se referem, eles têm o mesmo nome, normalmente a marca do programa, tá? Mas cada um deles tem uma execução diferente. O exe ele é executável, então ele que vai rodar o programa. O .com traz características do programa e o inf traz informações adicionais, tá? Então é a 1 e 3, a 2 e a 4 não estão certas. Por que um arquivo não pode ter somente uma extensão? Hein, gente? Porque a gente pode modificar ele, né? Não. O que está pegando aqui é o seguinte, ó. Cada arquivo só tem uma extensão, isso é fato. Mas o tipo de um arquivo aqui, isso aqui não tem lógica. Se fosse só assim, um arquivo pode ter somente extensão, daria certo. Agora, o tipo de um arquivo não tem lógica. Não existe tipo de arquivo, existe arquivo. Mas o tipo de arquivo não está dizendo se é J. Mas isso quem determina imagem, alguma coisa, mas isso quem determina é a extensão, não é o arquivo. Isso está errado. Gente, 10 horas, querem fazer uma pausinha, esticar as pernas, tomar uma água. Hoje não tem café. A nossa moça do café não veio hoje. Deixaram sem material de café e como eu vim de ônibus, não tinha nem como pegar o material de café. Eu trouxe café. Eu trouxe também. Agora. Não, o problema não é tomar café. Uma garrafa de café da manhã. Tem bolachinhas lá, que a Zélia trouxe. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e daí a gente já retorna daqui a pouco.